Muito boa tarde a todos, graça e paz do Senhor. Hoje, iniciando o programa Escola Bíblica em Ação, é um privilégio estar com você. Eu sou o pastor João Lembo, da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Já te convido, amados, para que vocês se inscrevam no nosso canal de YouTube, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Lá nós temos mensagens, oração da manhã, nossas mensagens gravadas. Nós estamos iniciando esse programa na Rádio Amor Maior, NET BR, não é? Um programa realmente cujo objetivo é nós estudarmos a palavra do Senhor. Nós somos da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes. Nós estaremos, a partir desse sábado e todo sábado, à tarde, das 14 às 15 horas, cujo objetivo é nós conhecermos mais a palavra do Senhor, estudarmos mais a palavra do Senhor, aprendermos mais do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não estaremos sozinhos, amados. Nós estaremos sendo ministrados pelo Espírito Santo do Senhor. Eu peço que compartilhem o link, divulguem o link da rádio www.amormaior.net.br. Hoje nós vamos ao nosso primeiro encontro, ao nosso primeiro programa da Escola Bíblica em Ação. Nós iniciaremos sempre esse programa com um devocional, com uma passagem da Bíblia para que o nosso espírito, para que a nossa alma, para que o nosso corpo já esteja por inteiro para receber a palavra e a ministração do Espírito Santo. Nesse primeiro devocional, nós estaremos indo ao Salmo de número 119, Salmo 119, estarei lendo o verso 105 que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. A palavra do Senhor tem o objetivo de nos dar segurança, de ver realmente onde estamos pisando, o que estamos fazendo, sendo direcionados pelos seus mandamentos, sendo direcionado pela sua palavra, sendo direcionado pela sua vontade. É por isso que o salmista aqui, ele afirma e reafirma que a palavra do Senhor ela é lâmpada para os nossos pés. Além disso, além dela nos dar segurança nos nossos passos, iluminar os nossos pés, ela promove na minha vida e na sua vida luz para o nosso caminho. Então, evidentemente, que às vezes eu estou olhando só para baixo, só para ver onde eu estou pisando, só para verificar realmente onde eu estou me direcionando na palavra, mas quando eu paro e olho para frente, eu vejo a luz, e a luz é Jesus Cristo. O caminho, quem nos ilumina, nosso caminho é Jesus Cristo através da sua palavra. Amém? Que esse verso, essa pequena ministração, ela já invada o seu coração. Que o Espírito Santo do Senhor já comece a falar com você. Por isso, nesse momento, nós vamos orar. Nós vamos orar para que o Pai, para que o nosso Senhor, Ele fale conosco. Ele ministre nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio, Deus. É um privilégio estar aqui nessa tarde, primeiro para te honrar, para glorificar o seu santo nome,
Nós estamos aqui porque te adoramos, porque nós bendizemos o seu santo nome, Pai. Muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá como igreja, como corpo de Cristo. Nós estarmos juntos, estudando a palavra, sendo ministrados pelo Espírito Santo. Obrigado, Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos ensine, nos capacite e a cada sábado, Pai, revele a sua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro para que não haja nenhuma interferência, para que nada atrapalhe, Pai, para que absolutamente tudo corra em paz, para recebermos do alto a palavra, mediante o Espírito Santo do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje, nesse primeiro dia, nós estaremos nessa primeira parte do tema central, nós estaremos estudando, verificando a importância do estudo bíblico. Por que estudar a palavra? Por que estudar? Por que buscar a revelação do Espírito Santo do Senhor? Por que estudar? Eu convido você e a primeira passagem desse início está lá no 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, amados. Se você pode acompanhar a partir do verso 13, essa é uma das razões que eu e você, todos nós, temos que estudar, temos que buscar a palavra. O apóstolo Paulo diz, a partir do verso 13 de 1 Tessalonicenses 4, eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, o primeiro grande objetivo de estudar a palavra, para que eu e você não sejamos ignorantes. Ignorante no sentido é de não ter conhecimento. Essa é a grande razão, esse é o primeiro grande objetivo desse programa, de nós estarmos aqui todo sábado a partir das 14 horas, para estudar a palavra, para que eu e você não sejamos ignorantes na palavra, para que a gente busque realmente o ensino, para que a gente busque realmente o conhecimento, para que eu e você continue tendo o quê? Esperança. Porque se eu conheço a palavra e conheço a quem sirvo, isso com certeza vai fazer com que a minha fé cresça e eu tenha esperança. Amém? Então esse é o primeiro grande objetivo. E o apóstolo Paulo continua falando exatamente disso. Ele continua, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. A razão aqui é que haviam dúvidas sobre morte, sobre ressurreição. Então o apóstolo Paulo aqui, ele na verdade vai fazendo o que, igreja? Ele vai tirando toda essa dúvida. E ele continua dizendo, ele continua tirando essa dúvida. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos os que dormem. O que ele quer dizer aqui, igreja? Que Jesus vai voltar, que Jesus está às portas. Mas para isso, eu e você temos que crer que Jesus morreu e ressuscitou. Ele é o primogênito, ele é o primeiro. Agora vai existir uma ordem, porque o nosso Deus é uma ordem. Quando ele vir dessa forma gloriosa, audível, visível, os primeiros que ressuscitarão serão aqueles que dormem, aqueles que já morreram em Cristo Jesus.
E depois há aqueles que estão vivos, mas que também servem ao Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai se aprofundando nesse dia, dizendo, porque o mesmo Senhor, Jesus Cristo do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta, ressuscitarão os primeiros mortos. Porque todos ouvirão, os que estão acima da terra, os que estão na terra e os que estão embaixo da terra. Todo olho verá, todo ouvido ouvirá. Então, na verdade, igreja, quando nós estudamos, quando nós nos aprofundamos, isso nos dá fé, isso nos dá esperança, isso nos dá a certeza de quem estamos servindo, a quem estamos servindo. E esses versos do apóstolo Paulo, nesse livro termina, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A palavra nos consola, a palavra nos dá força, e o objetivo é que esse consolo, esse incentivo seja um para com os outros, aqueles que servem verdadeiramente Jesus o Cristo. Então, na verdade, amados, tudo que estaremos estudando a partir de hoje, tudo aquilo que receberemos do Espírito Santo, além de, evidentemente, aumentar a minha e a sua fé, aumentar a minha e a sua esperança, para que a gente se console nessa palavra. Porque são tempos difíceis, tempos de tribulação. Então, estudar a palavra, se aprofundar na palavra, tem esse objetivo de nós nos consolarmos, de nós buscarmos a efetiva fé e a efetiva esperança em Cristo Jesus. Um outro texto que vale destaque nesse início, também do apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz, 1 Coríntios 12, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu, o mesmo que foi inspirado pelo Espírito Santo, ele inicia, acerca dos dons espirituais, eu não quero que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que érem gentios, levados aos ídolos mudos conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Salvador senão pelo Espírito Santo. Aqui, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, ele começa a nos ensinar que nós não podemos ser ignorantes, nós precisamos saber acerca dos dons espirituais. Porque nós, quando não conhecíamos a Cristo, nós, quando não conhecíamos o Evangelho, segundo a sua palavra, nós éramos levados a ídolos mudos, a outras idolatrias. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, que nós, os verdadeiros cristãos, aqueles que temos e reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos a palavra através do Espírito Santo.
E que ninguém fora desse contexto pode falar que Jesus é o Senhor, porque não conhece na profundidade Jesus Cristo. Só conhecemos Jesus Cristo com o Espírito Santo. Mais uma razão de nós estudarmos a Bíblia. Há muitos que não conhecem, que não têm a revelação. A Bíblia passa a ser um livro absolutamente comum, de um conhecimento comum. Existem alguns filósofos, aqueles que, infelizmente, ainda não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que conhecem muito bem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas que, infelizmente, eles não têm o que? A revelação do Espírito Santo. Então, na verdade, o estudar a palavra é conhecer a quem escreveu a palavra. Existe uma razão bem simples para isso, igreja. Absolutamente simples. Porque quando eu conheço, quando eu estudo, quando eu me aprofundo, eu não fico sendo jogado de um lado para o outro. Eu não fico, na verdade, sendo um menino. Eu não fico, na verdade, acerca de ventos de doutrina, uma hora é aqui, outra hora é ali. Porque o que o inimigo quer é justamente isso. É que eu e você, com a ausência do conhecimento da palavra, fiquemos de um lado por outro, de um lado para o outro. E a palavra diabo vem de diabolos, que quer dizer exatamente isso, de um lado para o outro. Quando eu não conheço a palavra, quando eu continuo ignorante na palavra, quando eu não me aprofundo na palavra, quando eu não conheço quem escreveu a palavra, quando eu não recebo a revelação do Espírito Santo que escreveu a palavra, eu fico suscetível a ir de um lado para o outro. Eu fico suscetível ao inimigo. Literalmente, eu fico suscetível ao diabo. E isso, amados, não é só falando da palavra de Deus. É evidente que aqui no nosso espaço, nós temos aqui uma hora, o nosso espaço evidentemente vai ser o quê? Direcionado à palavra do Senhor. Mas na sociedade, nós também temos nossos direitos e os nossos deveres. Nós temos que saber, nós temos que conhecer, nós temos que estudar, nós temos que ler acerca dos nossos direitos. O direito que temos à segurança, o direito que temos a um saneamento básico, a uma boa saúde, a uma boa escola. Mas como a palavra, nós também temos os nossos deveres como cristãos, temos nossos deveres na sociedade como cidadãos. E o nosso dever qual é? É cumprir a Constituição, é cumprir as leis, as normas. Coloquei aqui apenas um exemplo só para nós termos essa noção que eu e você temos que cumprir o que? As regras de trânsito. Existem várias. E quando eu e você, evidentemente, nós infringirmos alguma regra, infringirmos alguma lei, algum farol, nós estaremos o quê? Nós estaremos prestes a quê, igreja? A receber uma penalidade. Então é importante o estudo, é importante o conhecimento para que a gente não sofra penalidades, para que a gente ande realmente nos caminhos. Repito, não só nas palavras de Deus, não só nos ensinamentos de Deus, mas também num contexto de sociedade. É muito importante nós também conhecermos esse lado,
para que a gente não fique de um lado para o outro na hora de uma votação, que a gente não fique de um lado para o outro na hora de reivindicar nossos direitos, porque temos nossos direitos, como também temos os nossos deveres. Evidentemente, aqui nesse espaço, como eu disse, nós daremos ênfase à palavra de Deus, aos que estão e aos que querem entrar no reino dos céus, que querem entrar no reino de Deus. Nós queremos, na verdade, o objetivo é esse, de desenvolver o saber. Quais são os nossos direitos nesse reino? Quais são os direitos quando inseridos somos no reino de Deus? Quais são os direitos que temos quando somos inseridos no reino dos céus? E quais os nossos deveres? Direitos e deveres. De que forma nos comportar? De que forma nós temos de agir? Então, esse espaço, na verdade, amados, é um espaço muito importante que nós teremos para entender e para buscar nossos direitos e deveres. Cabe aqui, então, nós iniciarmos o conhecer, o quem servirmos. A palavra de Deus, logo no início, em Gênesis, Deus se apresenta. Então, eu convido você a Gênesis 1, logo no primeiro capítulo, logo no início, quando a partir do verso 1, Deus ele se apresenta, o Espírito Santo se apresenta, o Verbo se apresenta. Então, a partir do verso 1, do Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Haja luz e houve luz. Então, nesses 3 primeiros versos, amados, nós temos aqui a ação do Deus Criador, do Deus Pai, do Deus Espírito Santo e do Verbo. Porque Deus disse, o Verbo, o Filho é o Verbo. Então aqui, logo no início, Deus se apresenta como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai aqui está absolutamente claro que é o Deus que criou, o Criador. Está absolutamente claro também o Espírito Santo do Senhor, porque o Espírito de Deus se movia. E dessa forma, Deus apresenta também o Filho, porque disse Deus, o Verbo disse. E nós, quando iniciamos o Evangelho de João, que foi escrito pelo apóstolo João para a igreja de Cristo, ele inicia logo no primeiro capítulo dizendo que no princípio, nesse mesmo princípio que nós acabamos de ler, nesse mesmo princípio que nós acabamos de ver, nesse mesmo princípio que Deus se apresenta, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O disse aqui, o Verbo, ele estava com Deus, e ele era Deus. E ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. E absolutamente, rigorosamente, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Continuando,
Nessa revelação, a palavra de Deus diz que a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus Cristo, a palavra, o verbo que se fez carne, a luz do mundo que esteve entre nós. Jesus o Cristo. O verbo estava no mundo, acompanhe comigo o verso 10 de João 1. O verbo estava no mundo. Deus estava no mundo. Deus se encarnou como o maior milagre. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Mas Deus encarnou. Deus se encarnou. De uma forma absolutamente milagrosa. Para entender as minhas aflições e as suas aflições. Para entender a minha alegria e as suas alegrias. E a palavra aqui ela é tão maravilhosa que o apóstolo João, inspirado por esse Espírito Santo, por esse Espírito de Deus, diz que ele veio para o que era seu e os seus não os receberam. Jesus Cristo veio para todos, rigorosamente a todos, só que, infelizmente, nem todos os receberão, nem todos os aceitarão. Então, na verdade, o grande objetivo também desse estudo é alcançar o maior número daqueles que são do Senhor, mas que ainda não verbalizaram como sendo o Senhor e Salvador. Porque Jesus Cristo veio por todos, e veio para todos. E a palavra de Deus ela é tão maravilhosa, que ele diz, aqui no verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça, igreja. Habitou entre nós cheio de verdade. Porque Jesus Cristo é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. O primeiro do Pai, que morreu e ressuscitou e vivo está. Então, na verdade, amados, ler, entender a palavra é entender Jesus Cristo. Ler, estudar e receber a revelação da palavra é entender o propósito de Jesus Cristo. Porque ele foi apresentado logo no primeiro verso do primeiro capítulo aqui de Gênesis. E isso aconteceu até o último verso de Apocalipse. Então, nosso grande objetivo, para a honra e glória do Senhor, é que a gente não seja ignorante, que a gente se aprofunde na palavra, que a gente realmente receba a revelação do Espírito Santo, que a gente estude a Bíblia, que a gente estude a palavra. E como a gente aprendeu, o verbo se fez carne, na verdade nós estaremos estudando Jesus Cristo. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós não devemos e não podemos perecer por falta de conhecimento. Compartilho com vocês mais um verso que o profeta Oséias já dizia ao povo, já dizia a Israel. Um texto também extremamente importante que faz com que eu e você tenha cada vez mais a certeza de estudar a palavra, de nos aprofundar na palavra, que está em Oséias 4:6, que diz: o meu povo, Deus falando, o meu povo foi destruído. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu, povo, rejeitaste o meu conhecimento, também eu te rejeitarei,
para que não sejais sacerdotes diante de mim, e visto que te esqueceste, você esqueceu da lei do teu Deus, também eu vou ter que te esquecer, porque você não é mais meu. Na verdade, Deus aqui, ele está se apresentando como Deus, como meu Deus, como seu Deus, como um Deus daqueles que estão no reino. E para que a gente não seja destruído, para que a gente realmente não rejeite a palavra do Senhor, não rejeite o próprio Deus, nós precisamos conhecê-lo. É absolutamente impossível nós servirmos alguém que não conhecemos. Que caia por terra em nome de Jesus, igreja, a nossa superficialidade. Nós precisamos entender mais a quem servimos. O grande objetivo desse programa é esse. O grande objetivo de nós ficarmos todo sábado, das 14 até as 15, é nós entendermos mais a quem servimos, para que a gente não seja destruído. Para que a gente realmente seja filho de Deus, filho do Altíssimo. Para realmente a gente possa ver a glória de Deus. Para que a gente possa ver a glória do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Fecha essa primeira parte. Fecha essa primeira parte com uma palavra que eu gosto muito, que está 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo 3, 16, 17. Fecha essa primeira parte. Depois nós estaremos, para a honra e glória do Senhor, ouvindo um louvor, uma adoração. Fecho a primeira parte com 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a sua boa obra. Palavra abençoada, porque toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é divinamente, divino, vem do Senhor. Todos os escritores da palavra do Senhor receberam através de Deus o sopro do Espírito Santo e escreveram Jesus Cristo. Escreveram a palavra. Isso é importante saber. Porque eu, quando estou lendo a palavra, eu estou recebendo o sopro do Espírito Santo através de Deus e Jesus Cristo ao meu coração. E ela serve para nos ensinar, ela serve para nos corrigir, para nos instruir, para que a gente fique realmente atento. Então, na verdade, não é um livro comum. É um livro cujo autor está sempre ao lado de quem lê e de quem acredita em quem está lendo. Quando eu leio a palavra inspirada pelo Espírito Santo, eu recebo Jesus Cristo no meu coração. Cujo objetivo, igreja, para que o homem de Deus, e é de Deus, porque temos que ser de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para a tua boa obra. Se você ainda está ouvindo, você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador,
Se você ainda não é um homem de Deus, eu estarei orando nesse momento antes de nós partirmos para o louvor e para a segunda parte da ministração. Se você ainda não conhece Jesus Cristo, se você ainda não o reconheceu como Senhor e Salvador, assim o faça. Receba de todo o coração, verbalize que Ele é o Senhor e Salvador. Iniciaremos juntos essa caminhada, nos aprofundando no Evangelho. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti essa palavra, essa ministração. Jesus Cristo, se eu ainda não Te conheço, eu Te peço perdão pelos meus pecados. Eu Te peço perdão, Jesus Cristo. Tenho certeza absoluta que o Senhor estará me perdoando, porque o Senhor é um Deus de perdão. E eu reconheço, Jesus Cristo, nesse momento, que o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo, eu o reconheço a partir de hoje, para que eu seja perfeito, para que eu Te busque, para que eu receba a revelação da palavra. Eu Te reconheço como Senhor e Salvador. Muito obrigado, Jesus Cristo. Muito obrigado pela Sua palavra. Amém. Fique agora com o louvor para serem abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz. Fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra Tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
que a neve, mais que a neve, se necessário. Mas caralho, se necessário, mais caralho. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Eu sou livre, nada além, nada, nada de Jesus. Eu sou livre, nada, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus, é o teu sangue, de Jesus, é o teu sangue, é o teu sangue, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Voltamos com o nosso programa Escola Bíblica em Ação, da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Hoje na nossa aula inaugural, estudando, recebendo a ministração do Espírito Santo sobre a importância do ensino bíblico. A partir da semana que vem, amados, da próxima semana, todo sábado, às 14 horas, aqui no amormaior.net.br, nós estaremos iniciando um estudo extremamente importante, extremamente atual, que é o livro de Apocalipse. Estaremos estudando na profundidade, estaremos estudando realmente, não é? Conforme o Espírito Santo do Senhor vai nos ensinar. Amém? Então eu convido vocês a participarem e já nos mandando perguntas, não é? Seria importante você já formular alguma pergunta, nos mandar algumas perguntas relacionadas ao livro de Apocalipse. Você pode assim fazê-lo pelo meu WhatsApp, Pastor João Lembo. O código é 19, o celular é
9305-2651. 99305-2651, prefixo 19. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento sobre Apocalipse, enfim, nos mande, e a partir da semana que vem, estudando, nós vamos respondendo todas as perguntas. Nossa igreja, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, ela se localiza na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Toda segunda-feira nós temos o curso de teologia a partir de 19 horas, ele é presencial. Às quartas-feiras nós temos o nosso culto de estudo e oração às 19h30, sendo que a primeira quarta-feira de todo mês nós temos o nosso culto de família. Durante esses meses nós estamos estudando a cada mês um profeta menor, para a honra e glória do Senhor. Domingo às 10 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas o nosso culto de celebração. Vamos agora à segunda e última parte, do tema central de hoje, que é a importância do ensino bíblico. Nós não poderíamos deixar de mencionar a igreja. Nós não poderíamos deixar de falar realmente qual o grande ministério de Jesus Cristo. Nós sabemos, que Jesus Cristo, quando aqui esteve, chamou os discípulos, foi batizado, morreu na cruz para nos salvar, para nos redimir de todos os pecados. Porém, Jesus Cristo, ele tinha um ministério. Então, quando nós vamos no Evangelho de Mateus 4, quando nós vamos no Evangelho de Mateus 4, 23, a palavra de Deus ela é absolutamente clara, que diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho. Pregava o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Na verdade, amados, o grande e principal ministério de Jesus Cristo quando aqui esteve, aquilo que realmente ele espera de todos aqueles que o seguem, de todos os cristãos. E Jesus Cristo ia ensinando, o ministério de ensino, é o primeiro ministério. De ensino, de descortinar a palavra, de ensinar a palavra, de explicar a palavra. Porque a palavra ela deve entrar na nossa mente, nós precisamos entender a palavra. Eu só consigo servir a Jesus Cristo, a confiar em Jesus Cristo, a ter fé em Jesus Cristo, a esperar pacientemente em Jesus Cristo, se eu recebo o ensinamento, que eu sei quem é Jesus Cristo, que eu sei como ele age, quando ele age conforme a sua soberania na minha vida e na sua vida. Então, na verdade, quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu entendo, quanto mais eu procuro ser ensinado pelo Espírito Santo, mais eu estou me aproximando desse primeiro grande ministério de Jesus Cristo, que é o ensino. O segundo grande ministério, Jesus Cristo ia ensinando nas suas sinagogas e ia o quê? Pregando o Evangelho. A pregação, diferentemente do ensino, ela tem o grande objetivo de fazer com que eu e você mude comportamento. Que a gente, na verdade, o grande objetivo do sermão, quando Jesus pregava, era mudar comportamento, era praticar a palavra. Porque Jesus Cristo, ele pregava o Evangelho. As boas novas, Cristo Jesus.
E depois sim, quando nós sabemos a quem servimos, recebemos a ministração, recebemos a palavra, e depois sim, Jesus Cristo ia também curando. Jesus Cristo ia curando todas as enfermidades, e Jesus Cristo ia curando todas as moléstias entre os povos. Amém? Então, na verdade, amados, receber o ensino de Jesus Cristo é praticar o seu ministério. O primeiro ministério, o primeiro grande ministério de Jesus Cristo, né? Para a honra e para a glória do nome dele. Amém? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre os povos. Estou indo agora para o último verso de hoje, para a última passagem de hoje, para que realmente a palavra ela entre realmente na nossa mente, seja depositada no nosso coração. Está lá, Carta aos Romanos, Apóstolo Paulo, escrita pelo Apóstolo Paulo, Romanos 15:4, que diz: Porque tudo, igreja, o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós terminamos essa segunda parte, cujo tema central é aprender a palavra, a importância do ensino bíblico, com Carta aos Romanos 15:4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Além do ensinamento, além do conhecimento, que a gente possa praticar em nome de Jesus Cristo a esperança. A esperança que está na palavra, a esperança que está no Verbo que se fez carne, na esperança que está em Cristo Jesus. A Ele é dedicado esse momento, a Ele é dedicado esse programa, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a majestade. Espero, em nome de Jesus, que você tenha apreciado, que você tenha gostado, que você tenha sido ministrado pelo Espírito Santo. Se você tiver também algum pedido de oração e que você queira compartilhar conosco, a semana que vem estaremos orando. Amém? Utilize o nosso zap, me mande mensagens, motivo de oração, 19 99305 2651. Nesse momento, nós vamos orar agradecendo ao Senhor, nós vamos orar pedindo para que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. Amém? Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nós estarmos na sua presença, a receber esse ensino, a receber a sua palavra nos nossos corações, Pai. Que esse programa, Pai, ele frutifique em nome de Jesus. Que o Senhor, através do seu Espírito Santo, em liberdade, plante uma semente nos corações, nos nossos corações, para que a gente aprenda mais de Ti. Receba o ensinamento genuíno da sua palavra, que, como nós vimos hoje, é Cristo Jesus. Obrigado, papai. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pelo seu cuidado. Em nome de Jesus Cristo, nós dedicamos a Ti, a esse programa. Agradeço aqui ao Jairo, agradeço aqui ao Marcos, queridos irmãos em Cristo,
que nos apoiam, que nos apoiaram e que continuarão nos apoiando, para que a gente, com excelência, com temor e tremor do Senhor, nós possamos falar do amor maior. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Eu convido você agora a nós irmos para a bênção apostólica, encerrando assim o nosso programa. Amém? Que o amor de Deus, que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor nos alcance, igreja. Que nós tenhamos um restante de sábado abençoado na presença do Senhor. Que o Senhor nos prepare para amanhã, para recebermos a Ele, recebermos a Sua palavra, para nós o adorarmos, para nós louvarmos o Seu santo nome. Que o Senhor nos dê um final de semana abençoado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém e amém. Amém, amados. Um beijo no coração de todos vocês. Que realmente essa palavra, ela frutifique em nosso coração, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço do pastor Lembro, pastor João Lembro, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Um grande beijo, um grande abraço. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.